Olá, gente boa! Estamos começando mais um Papo de Êxito. Esse Papo de Êxito aqui vai ter o espaço para o contraditório, o espaço para discordar e o espaço nunca para censurar. Eu vou estar aqui com a pessoa que me acompanha ou eu acompanho ele. Na verdade, ele é meu guru do improviso, seja na negociação e seja na criatividade. Que venha a vinheta! Eu estou aqui hoje, olha, com Paulo Sérgio Rosa. Esse aqui foi um dos fatores que nos aproximou, eu conheci e desfruto dessa capacidade até hoje. Mas, Paulo, antes de eu passar a câmera ou você se cumprimentar, eu quero, por favor, que você coloque o seu celular aqui, olhe onde eu... É um ritual nosso. O problema não é você, sou eu, o celular dizendo a você. Mas se eu ficar longe do meu celular, começa a tremer. Não, mas você vai botar. Eu vou deixar aqui, bote no meu saco, que aí o saco vai tremer junto aqui com você. E vamos deixar aqui, tá bom? E o meu nem trouxe hoje. Agora, Paulo. Diga, Genésio. Quem é Paulo Sérgio Rosa por Paulo mesmo? Essa pergunta, eu já vi vários papos de êxito seu, eu gosto muito dessa pergunta, porque ela é muito difícil de responder. Porque quando você pergunta para qualquer pessoa quem é você, a pessoa normalmente diz o que ela faz. Ela fala com o que ela trabalha, como é que ela vive, né? E, na verdade, essa não é a resposta, né? A resposta é, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu tenho netos, eu tenho uma vida prazerosa, eu curto a vida, e eu tenho um propósito de vida, que é ajudar as pessoas a pensar. E isso é muito complicado, e você sabe o quanto é complicado, porque nós não gostamos de pensar, a gente gosta de julgar. Opa! Nós queremos julgar os outros, e hoje em dia isso está muito complicado. Então, com o passar dos anos, na medida que eu fui perdendo o cabelo, essa foto aí que você está vendo no livro ainda tinha um pouquinho de cabelo. Olha aqui essa foto aqui, olha. Com o passar dos anos, a gente vai se libertando dessa coisa do julgamento e começa a pensar melhor em tudo. Então, hoje eu me defino assim como um cara que gosta muito de pensar, gosta muito de ajudar os poucos clientes que eu tenho hoje, porque... Você conhece a minha carreira, né? Trabalhei muito, viajei muito a trabalho, conheci o mundo todo praticamente a trabalho, e isso cansa. E hoje eu me dou ao luxo de escolher com quem eu vou trabalhar e como é que a gente vai fazer para pensar juntos, por isso que o meu trabalho se chama Pensando Juntos, para superar obstáculos, melhorar resultado, melhorar a produtividade e melhorar a vida. Olha, Paulo, eu estou aqui até lhe enganando. Olha aqui minha ficha de controle aqui, eu não tenho nada, tá vendo? Tem coisa nenhuma, porque tá tudo na minha cabeça aqui, porque eu conheço o Paulo há algum tempo atrás, mas não vou dizer para a gente não se entregar. Mas olha, foi com o Pensando Juntos que me despertou e a empresa que eu tive há muitos anos me apresentou a você como um consultor. Mas eu queria saber o seguinte, como é que um sociólogo, que é a sua formação de origem, vira um consultor? Que virada! Me parece que você nunca teve uma carteira assinada, não sei. Eu estou lhe perguntando. Eu nunca fui um executivo de empresa, como você, mas eu fui um executivo na área sindical. Eu assessorava sindicatos de trabalhadores. Então, o mal dos patrões era você? Na verdade, eu acordava os patrões para a sua própria incompetência. E, aliás, Genésio, é muito legal você tocar nesse assunto, porque foi na empresa que você atuou por décadas que foi o meu marco de virada na minha carreira. Porque eu assessorava sindicatos de trabalhadores para tentar melhorar a vida dos trabalhadores. E uma vez, numa negociação, um advogado, ele assessorava a bancada patronal e eu era um jovem cabeludo, raivoso. Quem diria, hein? E eu brigava na negociação, eu atacava
este advogado, chamava ele de incompetente, dizia que ele não se preocupava com os pobres, que ele era um rico ganancioso e tal, né? E ele sofria na negociação. E a gente levava a melhor na negociação, porque os empresários eram mal preparados. E um dia esse advogado foi fazer uma apresentação na empresa que você trabalhava lá na Bahia. E ele me chamou e falou o seguinte: ô Paulo, eu era o adversário dele, eu não era amigo dele. Sabe? Era adversário na mesa. Adversário na mesa de negociação, e a gente brigava muito. Eu fazia greve nas empresas que ele assessorava como advogado, na mesa de negociação. E ele pega e fala: Paulo, você iria falar numa empresa, eu não sabia nem qual era a empresa, como é que o peão vê o patrão? Eu falei: eu vou. Era uma viagem, né? Bahia, maravilha, né? A sua terra. Você aqui em São Paulo. Eu aqui em São Paulo. E aí eu fui para a Bahia, fui lá para a reunião, ele não me disse nada. O que ele esperava? Ele esperava que eu, um jovem cabeludo, agressivo, dissesse o quê? Olha, vocês patrões são uns idiotas, são uns exploradores, vocês querem prejudicar os trabalhadores e nós vamos lutar contra vocês e tal. É isso que ele imaginou que eu fosse falar, porque é assim que eu me comportava na mesa de negociação. Mas ele não me disse isso. Eu não imaginava o que ele queria. E aí eu cheguei na reunião, Genésio estava lá. E eu peguei o microfone, eu tinha 15 minutos para falar. Eu falei: olha, o peão vê o patrão com muitos bons olhos. O peão quer um patrão bem-sucedido, ele quer um patrão rico, ele quer uma empresa próspera, ele quer que tudo dê certo. Porque ele tira o ganha-pão dele da empresa. O ganha-pão dele não cai do céu, sai da empresa. Só que vocês, empresários, são tão burros, tão ignorantes. Você disse assim? Assim. Vocês são tão ignorantes que vocês não conversam com seus trabalhadores, vocês não explicam para os seus trabalhadores as metas que você tem, vocês não explicam os desafios que vocês têm, vocês humilham os seus trabalhadores porque o seu supervisor de campo, o seu mestre de obra, o seu gerente é arrogante, não conversa com seus trabalhadores, vocês empurram os trabalhadores para o braço do sindicato. E o sindicato não tem o que oferecer. E aí, Paulo, é por isso que no seu livro você diz assim, você diz aqui em um dos capítulos assim: velhos erros, os riscos de uma estratégia desastrosa. E isso eu usei muito como uma bússola para mim nas relações. E aí diz aqui: erros no topo da empresa. Tem esse vínculo com isso? Os erros do topo da empresa? Dúvida, a empresa ela se comporta de acordo como o seu maior líder se comporta. Se o maior líder é um arrogante, não conversa com ninguém... Mas isso não era o caso da nossa empresa. Isso você botou no patronal. Não vou poupar a sua empresa nessa entrevista. Você falou que não tem censura. Aqui a sua não empresa errou muito, teve um monte de greves porque tratava mal os trabalhadores. Não, eu não concordo com você. Nesse momento, nossa cultura não tinha isso. E nesse na nossa cultura empresarial, não. O que aconteceu? Quando eu fiz a observação nessa reunião que a empresa empurrava os trabalhadores para o braço do sindicato e que se a empresa montasse uma estratégia de ouvir os seus próprios trabalhadores, ela não teria mais greves, o fundador acreditou no meu discurso. E eu fui contratado e não o advogado. O advogado me convidou... Que era do patronal, né? Ele era do patronal. Ele me convidou porque o plano dele era o seguinte, eu não sabia, tá? Esse rapaz vai lá, bota medo nos empresários, e os empresários me contratam para enfrentar esse tipo de gente, que era eu. Mas a empresa viu exatamente o oposto, falou: opa, não, nós precisamos desse cara aqui, eu. E aí eles me fizeram um convite e me contrataram, e eu fiquei quase 20 anos na organização. Perfeito. Pulando de canteiro de obra em canteiro de obra, levando... Mas eu lhe conheci, na verdade, agora me lembrando, depois. Foi na Coelba, não. Mas eu era, vamos dizer assim, peixe pequeno na Coelba para participar de uma reunião com você. E a Coelba era um nicho de sindicalistas absurdo. E você estava numa fisiologia de dirigentes lá que tinha de vários partidos. E você estava orientando os dirigentes como
enfrentar os sindicatos. E enfrentar o sindicato, as pessoas precisam entender, enfrentar o sindicato não é brigar com o sindicato. Enfrentar o sindicato significa tenha uma boa relação com o seu time. Se você tiver uma boa relação com o seu time de trabalhadores, eles não vão procurar o sindicato. O trabalhador quer conversar com o chefe dele, com o líder dele. Mas os sindicalistas eram oportunistas? Oportunistas não, eles não eram, eles são. São? Eles são. Mas Eles acabou, o sindicato não existe mais. Não acabou, eles continuam sendo, eles são parasitas da sociedade. Eles não têm nada para oferecer. Eles oferecem rancor e ódio. E as pessoas não romperam com você quando você começou a trabalhar pelo lado patronal dos sindicatos? Eu nunca me preocupei com isso, Janete. Porque você atua com empresários há muitos anos que eu sei disso. Não funciona assim. Eu tive um cliente, eu fiquei nessa empresa, uma multinacional muito grande, mais de 20 anos. Como consultor? Como consultor. Sempre como consultor. E essa empresa passou por uma crise aguda. Pode dizer a empresa? Não. Mas você disse a minha aqui na estante? Não, mas se eu falar o nome, eu não posso contar o santo. Tá certo. Então tá bom. Aí, essa empresa passou por uma crise muito grande, estava com um prejuízo enorme, precisava fazer um corte de custos. E aí reuniu toda a gerência, tinha lá umas 20 pessoas na reunião, eu não estava nessa reunião, era uma reunião interna, mas eu fiquei sabendo depois, e fizeram uma lista para cortar. E mais ou menos de 20 pessoas, 15 colocaram no topo da lista para cortar a consultoria, o custo de consultoria. E aí fizeram lá o mapa todo, ia cortar tantos milhões de custo, e chegou o momento final da reunião, vamos definir então, corta isso, corta isso, corta isso. E o diretor-chefe da reunião, na hora de bater o martelo no corte, ele falou, não, mas a consultoria fica. Contra a vontade de todos que estavam na reunião. E aí um dos gerentes mais antigos, mais dono de si, pediu a palavra e falou, mas doutor, todo mundo aqui sugeriu demitir o Paulo Rosa, cortar o custo de consultoria. Por que o senhor está mandando ficar a consultoria? E ele falou para todo mundo, olha pessoal, é o seguinte, o Paulo Rosa é o único cara que entra na minha sala e me fala a verdade. Todos vocês mentem para mim. Caramba. Então, numa empresa, numa corporação, o que vale mais? Vale mais quantas estrelas, quantas patentes quem está falando tem no ombro. Mesmo que o líder maior fale só besteira, todo mundo se curva ao líder maior. Porque tem medo. Porque não quer perder o emprego, não quer se indispor. Então, na verdade, a gente vive nas organizações uma espécie de um teatro de falsidades. E hoje está muito pior, Genésio, com essa cultura woke, com esse corpo mole da geração Z, que foi mal criada, mal preparada, está vivendo grandes incertezas. Eu discordo frontalmente de você. Não me importa que você discorde. Mas eu vou rebater, porque isso aqui é um talk show, isso aqui não é somente. Eu vou rebater porque é o seguinte, nós temos exceções em todas as regras, mas a geração Z trabalha. E tem mais, você recentemente, foi bom você tocar nesse ponto aí, porque até atropelou um pouco aqui o que eu estava na minha cabeça, mas você fez um artigo recentemente, eu digo, olha, está tocando no coração dele, ele está ficando talvez politicamente correta. A geração Z é visionária ou folgada. Mas você dá essa chamada, mas no meio lá tem um equilíbrio, e que você diz que pode ser casual. Quando eu fiz essa chamada, eu pensei em você. Falei, eu vou fazer uma chamada aqui, mas eu tenho que, de alguma forma, dar uma válvula de escape para o meu amigo Genésio. Aí eu botei o visionária. Mas, na verdade, Genésio, quando você... Tem vários estudos da Idade Média onde crianças não eram tratadas como crianças. Então, 4, 5 anos de idade, uma que a gente chama hoje de criancinha, né? Uhum. Ela precisava aprender a tomar cuidado para uma cobra não morder ela, senão ela morria, a acender uma fogueira para afastar as cobras, sem botar fogo na carruagem, ou na tenda, ou na casa. Ela era obrigada a aprender a se vestir,
logo antes de sair de cima da cama, botar a bota, bom, enfim. Uma criança, na Idade Média, era chamada de adulto em miniatura e não era tratada como criança. E antes dos 7 anos já trabalhava com os pais no mesmo trabalho dos pais, na lavoura, ou seja lá onde for. A criança tinha responsabilidade com a sua própria sobrevivência. Mas você não quer que a gente volte à Idade Média, né? Não, agora eu vou vir para cá. Nós temos criança hoje de 40 anos, que não sai da casa do pai, não trabalha, draga a aposentadoria do pai e da mãe, transforma os velhos em escravos. Mas sempre houve esse tipo de coisa em todas as gerações. Tá bom. É exceção, mas não é não é a regra hoje disso. Não. É a regra e tem exceções. Você está pegando as exceções. Porque você é um cara habilidoso, então você quer me mostrar as exceções. Eu estou te mostrando a regra. Existe uma massa enorme que faz corpo mole hoje. Que quer... Genésio, você com 30 anos pensava em qualidade de vida? Meu amigo, eu te conheço. Você com 30 anos estava trabalhando feito um louco. Mas tinha qualidade de vida. Tá, mas você não ficava falando... Eu quero home office. Mas não existia esse tempo. Eu quero levantar as 9 da manhã. Você não fazia isso. Você levantava cedo e matava o boi à unha todo dia. Paulo, se a geração Z não trabalhasse, ia acabar as empresas. Vão acabar as empresas todas. Mas as vão ser empresas... trocadas por robô, por exemplo. Mas vão ser. Os robôs serão melhores. Serão melhores. O robô é imaginado pelo homem. Então, tem um fator humano atrás dos robôs. Genésio, a gente já está entrando aqui na IA, que não era o momento ainda. Não. Mas assim... Eu entendo, você tem que ser politicamente correto. Não, eu não sou. Sou real. Sou realista. Eu não tenho que ser politicamente correto. Não serei. A geração Z é um bando de folgados, não se esforçam e é óbvio que tem exceção. Quem é a exceção vai se dar bem na vida. Exatamente porque a concorrência está menor, ninguém quer trabalhar. Eu acredito então, sim que a concorrência está menor. Vão crescer, vão prosperar, vão ganhar dinheiro e vão ter futuro. Tá bem. Quando você falou de IA, as pessoas que aprenderem a usar IA antes vão ter um crescimento exponencial. Agora, para usar IA, tem que ler, tem que ter um bom vocabulário, tem que aprender, tem que ser humilde e não pode, Genésio, ter certeza. Então, para arrematar essa minha fala, o maior problema hoje da sociedade é a certeza. As pessoas que têm certeza de tudo, elas não unem, elas afastam. As pessoas que não têm dúvidas não são humildes. Quando você não tem dúvida nenhuma, não existe mistério. Se não tem mistério nenhum, você não precisa ter fé. Porque fé é acreditar naquilo que você não vê. Se você pegar o Norberto Odebrecht, quando ele começou a carreira, o que ele tinha? Fé, não tinha nada. Ele foi atrás, ele construiu um império. Ele tinha uma visão, ele foi atrás da visão com fé. Ele não tinha certeza. Aliás, se você ler todos os livros do Norberto, nunca tem a palavra certeza. Tem a palavra aprendizado, desenvolvimento, crescimento, cooperação, etc. Comunicação. A frase mágica dele é: existe o homem, a comunicação entre os homens, o resto é consequência. O que nós estamos fazendo hoje? A gente não está se comunicando, Genésio. As pessoas perderam a habilidade de conversar. É nesse lado aí que eu vou começar a dar um toque de carreira, que o objetivo aqui é carreira. Eu lhe pergunto o seguinte, você é sociólogo, como é que você teve na sua trajetória esses ciclos onde você tem um pragmatismo muito forte, sempre foi muito criativo, principalmente no sentido de comunicação, de se comunicar. Como foi você, e que ciclo você está hoje dessa sua trajetória? Eu, nessa experiência sindical, eu ia para a negociação, assessorando a bancada dos trabalhadores, e do lado de lá sentava a bancada patronal. Um dia após uma negociação muito dura, eu estava em casa, 2 horas da madrugada, toca o telefone. Não existia celular na época. Certo. Não parece, mas eu sou velho, tá? Aí não existia celular na época. Aí eu atendi o telefone, um sujeito fala assim para mim: acabou a reunião agora.
Eu falei, que reunião? Quem é você? Eu sou o garçom. Que garçom? Eu sou o garçom do sindicato patronal. Eu estava na reunião dos patrões, servindo uísque. E o fulano de tal, não vou falar o nome para ficar à vontade, perfeito. Tá? Disse isso, isso, isso. E aí o outro fulano de tal disse isso, isso. Eu estou falando 2 nomes que são os 2 maiores empresários do Brasil hoje, tá? Hoje, estão vivos. Disse isso, isso, isso. Aí eles brigaram. O garçom, Genésio, me contando isso pelo telefone. Eu falei, mas vem cá, por que você está me ligando? Como é que você me conhece? Ele falou assim, eu sirvo o chá na reunião que você está de manhã de negociação e a gente fica torcendo por você. Porque eu atacava os empresários, eu era do lado do sindicato. Certo. Eu aprendi nesse episódio, Genésio, a ouvir. E as empresas não sabem ouvir. E aí, quando eu criei a ferramenta que me deixou famoso, né, que eu viajei praticamente o mundo todo por causa disso, que foi o cafezinho. O cafezinho, né, o café com o líder ou o café com o presidente. Perfeito. Nós começamos a levar para as empresas uma estratégia de ouça o seu trabalhador. Entenda o que ele pensa. Pergunta o que ele quer. Sabendo disso, você vai montar a comunicação correta. Tá? Isso funcionou, espalhou como febre no Brasil, 80 das 100 Tivemos maiores a oportunidade empresas. de implantar isso lá na Ativos, quando eu estava por lá. E você foi lá no Costa Rica. Em Costa Rica, quer dizer, não é país não, Costa Rica é cidade do Mato Grosso do Sul. Isso espalhou por quê? Porque ouvir era revolucionário naquele momento. As empresas não sabiam ouvir. Elas achavam que elas tinham que conversar com o sindicato. E não, você tem que conversar com seus trabalhadores. O sindicato é um agente externo. Você senta com ele quando precisa. Fora disso, olhe o sindicato como um vírus. Se você não se proteger, ele vai infectar teu corpo e vai te matar. Porque ele não trabalha, ele não produz nada. Ele suga o teu sangue. Perfeito. O que nós estamos vendo hoje? Para onde foi o dinheiro dos aposentados? Pois é. Para as entidades sindicais. O que é isso? É um vírus sugando o sangue dos trabalhadores. Então, nesse momento, esse negócio espalhou a estratégia de ouvir e isso mudou a realidade. Por quê? As empresas pararam de ter greve, porque ouviam melhor os trabalhadores. Depois, quando mudou o governo, os sindicatos arrefeceram, toda essa estratégia de comunicação voltou para a produtividade, melhorar o resultado das empresas através de ouvir, de uma escuta ativa interna, sem censura. E as empresas começaram a aprender, Genésio, que o trabalhador tem muito para oferecer. Muito. Vou dar um exemplo de 1 minuto. Um trabalhador numa empresa no Paraná, ele colocava grade na geladeira. Eu não vou falar o nome da empresa, mas grade na geladeira. E aí ele foi para um café com o presidente e falou o seguinte: presidente, eu trabalho aqui na empresa há 17 anos. E eu coloco essa grade aqui na geladeira, são 6 grades, eu faço isso há 17 anos todo dia. 17 anos, todo dia, eu coloco centenas de grades na geladeira igualzinho. O que o presidente na hora pensou? Putz, o cara vai reclamar, né? Aí ele falou assim, sabe aquele araminho, o último arame da geladeira, da grade? O presidente falou, sei. Aquilo encosta no fundo da geladeira. Não precisa daquele arame, porque tem 1 centímetro. Não cai nada ali. Então, se a gente tirar os 6 arames, eu fiz as contas, presidente, nós vamos economizar tantos quilômetros de arame por ano. Vai dar uns $200 mil, presidente. O peão falou isso. O presidente, puxa, anotou, foi fazer a conta, deu $500 mil. Então, quando um trabalhador do chão de fábrica fala alguma coisa, tem que prestar atenção porque ele sabe o que ele está falando. Mas as autoridades da empresa, esses que eu digo que têm certeza de tudo, certo, que são os bobões, porque não pode ter certeza de nada, eles acham, não, a engenharia falou que o plano está certo. E não vai checar no campo. Mas, na verdade, quando o cara do campo fala que a roda não encaixa, é porque a roda não encaixa. Não adianta você ouvir um engenheiro, ele vai falar que o projeto está certo. Tem que ir lá no campo e checar. As empresas pararam de fazer isso.
o que aconteceu? A direção se distanciou dos trabalhadores. Aí entrou no vácuo aí. Aí aparece o sindicato. Paulo, com base nisso é que você tem vários livros, mas eu destaco um que eu vou lhe dizer. Eu adoro esse livro, que é O Líder Sem Cérebro. Qual foi a fonte de inspiração dessa sua andança? Foi isso? Queria que você me falasse do líder sem cérebro e do loop. A gente tem a crise dos 40 anos, depois tem a crise dos 60. Aos 60, eu pensei o seguinte, não, eu tenho que escrever um monte de histórias que eu vivi, mas que eram difíceis de ser contadas, né? Porque expõem as entranhas de pessoas, porque tudo é feito por pessoas, né? As pessoas erram e as pessoas acertam. Então, nesse livro, O Líder Sem Cérebro, eu contei 10 ou 12 histórias que são reais, todas elas aconteceram. É óbvio que eu dei uma floreada, mudei os nomes, não falei o nome da empresa e tal, mas são histórias, assim, assustadoras, que ensinaram muito para mim. Então, assim, uma das grandes vantagens de ser um agente externo numa empresa é que você chega com várias histórias para contar de outras empresas, que as pessoas que estão dentro de uma empresa, elas estão vivendo aquela realidade. Então, quando você chega numa empresa e vê uma situação e fala assim, olha, lá na empresa tal, aconteceu a mesma coisa, eles resolveram assim. Na outra empresa, aconteceu a mesma coisa, eles resolveram assim. O que vocês acham de fazer isso? Aí o pessoal fala, nossa, que legal, vai dar certo. E faz. Isso nos remete a uma coisa, Genésio, que a neurociência chama de insight. É uma ideia nova. Perfeito. Da onde vem isso? Como é que o cérebro produz uma ideia nova? Isso só é possível quando você tem várias experiências. Eu tenho um cliente que é um médico cirurgião famosíssimo, renomado. Ele é um cozinheiro, Genésio, espetacular. Ele faz uma paella, ele põe um chapéu. Então ele é um cirurgião, fez mais de 10 mil cirurgias. Ele é cozinheiro, ele é piloto de helicóptero, Genésio. Ele vai, às vezes, atender de helicóptero, ele pilotando. Então, eu lembro de uma vez ele foi pousar num hospital, o pessoal lá do comando aéreo falou assim, quem é o cirurgião? Ele falou, fulano. Quem é o piloto? Ele falou, fulano. Aí o cara falou, mas é o mesmo nome. Sim, sou eu sou o cirurgião, eu sou o piloto. Foi aqui ou algum país? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, esse cara, ele tem uma ideia nova por dia. Por quê? Porque ele tem experiências diversas na vida dele. Isso é meio assustador, tá? Eu fiz um episódio todo dia, né? Todo dia. É meio difícil ter uma ideia diferente, nova. Por isso que todos nós, no Líder Sem Cérebro, nas minhas mensagens finais eu coloco, você tem que fazer um amigo novo por ano, pelo menos, que pense diferente de você. Porque senão você não se desenvolve. E você tem uma chamada no Líder Sem Cérebro que é interessante. Os sinais de que sua carreira acabou. Essa é matadora e assustadora para quem está numa carreira. Então, é por isso que eu digo que é um dos livros que eu mais admiro. A base do livro é a rotina. A rotina mata a carreira. Pois é. E você é fã de inspiração. Mata tudo, né, Genésio? Mata tudo. Que eu digo assim, a rotina mata e o cotidiano inspira. E isso aí veio desse livro. Me confesso desse episódio. Inspira. Conhecer gente nova inspira. E aí, hoje, a gente vive um momento cruel que a gente desaprendeu a conversar. A gente desaprendeu a ouvir. É muito, ao mesmo tempo que as redes sociais são uma bênção, por exemplo, o teu projeto, Carreira no Topo, isso aqui, parabéns, 80 mil, né? Pô, fantástico, isso é a bênção das redes sociais. Qual é o problema das redes sociais? São as bolhas, por causa dos algoritmos de engajamento. Então, a rede social cria uma situação que eu começo a ouvir só quem fala o que eu gosto e o que eu concordo. E isso é péssimo, porque daí ninguém cresce.
Se você tiver um grupo onde todo mundo pensa igual, nós vamos aprender o quê? Nada. Você tem que ter gente que pensa diferente de você, que te questiona, que briga com você, e aí você aprende um pouco do que ele falou, ele aprende um pouco do que você falou, ambos crescem um pouco. Nós matamos isso na sociedade atual e nós precisamos recuperar isso. Então, quando você me perguntou o ciclo agora, no meu trabalho, quando me convidam, é back to bases, é voltar às origens. O que é voltar às origens? Voltar a se relacionar com afeto. Afeto, Paulo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a minha tese de doutorado na Florida Christian University foi tijolos sobrepostos sem cimento desaba. Um bom exemplo sem afeto não vale nada. E nós estamos cheios de pais que dão bons exemplos para os filhos, mas não dão afeto. E aí o filho descamba. Pô, mas você teve um tremendo exemplo em casa, um pai trabalhador, e você não quer fazer nada. Aí é o seguinte, agora eu quero entrar na geração Z, de verdade. Nós já tivemos um ensaio nesse instante de conversas aqui antes, sobre geração Z. Eu queria saber assim, você é professor convidado de uma universidade nos Estados Unidos, eu não sei qual é. Em Orlando. Em Orlando. E eles têm curso aberto e têm curso à distância. E você certamente já viu, nessas suas palestras de professor convidados, ver geração Z de várias nacionalidades. A geração Z é igual em todos os países? Para você? Não, ela não é igual. Mas é muito fácil, Genésio. Você foi convidado há algum tempo atrás para dar uma palestra numa universidade aqui no Brasil, online. Você deu a palestra e você ficou puto porque ninguém prestava atenção. Eu já dei várias Mas talvez palestras. seja fosse eu que fosse ruim, não consegui atingir eles. Eu já dei várias aulas nessa universidade e tem 60, 80 alunos na sala, todos com a câmera fechada. Ou seja, o que o cara está fazendo? O que me aconteceu foi com isso também. Lendo, tomando café, vendo TV, assistindo uma série, e ele deixa ligado para pegar o crédito, porque depois ele tem que pular o número de matrícula dele para pegar o crédito da aula. O professor se esforça. Porque para mim quem se esforça é burro, eu gosto do empenho. Eu prefiro o empenho. Exatamente. O professor se empenha, vai ter troco. O professor se empenha em fazer o melhor possível. Certo. Né? E os alunos não prestam atenção. Mas sempre tem um ou dois que prestam atenção. E aí na hora que você abre para perguntas e respostas, pula 1, 2, 3 perguntas. Aí o aluno abre a câmera e fala, professor, você falou que dá para fazer isso com a inteligência artificial, como é que faz? Eu não sei. Esse cara vai ter sucesso. É muito fácil observar quem vai sair do lodo, do pântano, do não esforço e galgar posições melhores. É muito fácil, a gente vê isso na aula. Você olha para a cara dos alunos, você vê quem está aprendendo e quem não está nem aí. Vai sair da aula, não vai lembrar o que foi comentado. Então tem uma estatística, e ela é mundial, de cada 100 pessoas, uma fura esse cerco. De cada 100 pessoas, uma vai prosperar. De cada 100 pessoas, uma vai chegar aos 65, 70 anos e falar assim, tá tudo bem, fiz o que deu, estou aposentado, vou curtir a vida, olho para trás, não tenho arrependimento nenhum, tá tudo certo, estou íntegro, estou bem. Criei os filhos, casei, tá tudo certo. Na minha carreira eu fiz o que pude, ousei, tá tudo bem. 99 vão olhar para trás e falar, porra, foi uma merda, deu tudo errado, na carreira não deu certo, não consegui fazer isso. É o vitimismo, o teu último papo, o teu último... pro episódio.
O episódio foi sobre o vitimismo. Foi um dos últimos aí, exatamente. Um dos últimos. Então, Genésio, essa comunidade vitimista é uma tragédia. É uma tragédia. E aí, voltando ao afeto, né, nós estamos na fase de um momento mágico da dissonância cognitiva total dos reborns. Agora vai ter o reborn namorado, vai ter o reborn marido, vai ter o reborn esposa. E aí sabe o que essas pessoas que têm um sério problema cognitivo vão dizer? O meu namorado reborn me abraçou ontem, ficou 2 horas abraçado comigo enquanto eu lastimava a minha vida e não falou nada. Ele me abraçou, ele ficou... Genésio, você vai ver isso agora. Surreal, você vem para mim defender essa geração, Genésio? De jeito nenhum, isso é um bando de loucos. Não, mas cabe a gente, tá certo? Se puder orientar e contribuir com isso. Eu sempre trabalhei com o João. Claro. Paulo, eu já fui revolucionário, você também foi. Você usava cabelão além do seu ombro lá. E era proibido de entrar na escola. Por isso, porque era. Eu nunca quis um bebê reborn. Claro, nem tinha celular naquela época, imagine. Mas, Paulo, vamos para um outro ponto, tá certo? Que eu disse aqui, olha, aí eu fiz aqui. Recentemente você fez Você participa de promovendo workshop em vários países. E você recentemente foi com uma empresa que tinha mais de 6 países, C-Levels, e você dirigindo um workshop. Como foi essa experiência de estar numa mesma sala, apesar de ser uma empresa única, você ter essa diversidade cultural, cognitiva, geográfica, talvez... O que segurava essas pessoas? Era a cultura de unificação da empresa? Não, então, obrigado por perguntar isso, porque talvez eu não abordasse dessa forma. Mas essa é a essência do meu trabalho, que é o quê? A comunicação. O que é comunicação a rigor quando você tem um time na sua frente, de uma empresa? É fazer com que todos se sintam importantes. Então, quando uma comunicação de empresa funciona... Então, essa é uma essência do seu trabalho, de um ciclo dentro dessa trajetória que você tem. Fazer com que todos se sintam importantes. Nesse caso que você cita, eram várias pessoas da mesma empresa, mas eram noruegueses, ingleses, franceses, pessoal da Grécia, Itália, do Chipre e Itália. Tá? Escritório gigante na Itália. Quando você pega um italiano que fala com as mãos, grita, entra fumando na reunião, é espaventado o italiano. E pega um norueguês, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O norueguês é quietinho, focado, centrado, já está com a planilha ali na mão, já sabe o que tem que fazer. Tal. Então, o mais difícil é fazer com que todos falem a mesma língua. E isso é um exercício comum antes de qualquer workshop. Então a gente tem vários exercícios de contar histórias, que a gente pega uma de cada país e faz com que eles troquem as histórias para ver se eles entendem as histórias. Quando a gente faz isso, todos ficam na mesma página. E aí a gente começa a abordar os temas do workshop. Certo. Com todos na mesma página. Então é um exercício gratificante. E você vai me falar, Paulo, mas aí são culturas completamente diferentes. E no Brasil, por incrível que pareça, é a mesma coisa. Porque no Brasil, nós temos uma desigualdade social tão brutal e a gente esquece disso. Então você coloca num auditório, por exemplo, gente que ganha R$2.000 por mês, R$5.000 por mês, R$10.000 por mês, R$20.000 por mês, R$30.000 por mês, e acha que todo mundo entende as histórias do mesmo jeito. É uma ingenuidade nossa, entendeu? Porque a experiência de vida é diferente, a realidade de vida é diferente, os desejos são diferentes, os desafios são diferentes, os problemas em casa são diferentes,
Os problemas com E tudo diferente. o que uniu isso? É o financeiro que une O que une é todos se sentirem importantes naquela organização, que é o que a tua empresa fazia. Todo mundo na organização Odebrecht, no auge, se sentia importante. Por isso que a empresa teve o boom que teve. Perfeito. Agora, Paulo, tem um outro ponto que eu quero trazer para a mesa aqui, que é Atrás das Sombras. É o seu livro, não é polêmico, é educativo e orientador. E você traz um exemplo de milênios, não é a geração milênio, mas uma coisa para trás, e que fala sobre ter um plano. Na verdade, isso ficou mais atual hoje do que nunca. Por quê? Porque ninguém está entendendo o que os Estados Unidos está fazendo, com as histórias dos imigrantes saírem, etc. As indústrias voltarem para os Estados Unidos. Tem um monte de gente no Brasil, inclusive na nossa imprensa mal formada e mal preparada, que diz o seguinte: mas é impossível os Estados Unidos trazerem de volta as fábricas para os Estados Unidos por causa da mão de obra. Aí eu fiquei tranquilo agora de jornalista mal informado, mal formado, mal preparado. Porque você também é jornalista. Nós podemos incluir mal intencionado também. E mal intencionado também. Aí, você vai falar, poxa, mas a mão de obra nos Estados Unidos é caro. Primeiro erro de análise, não terá mão de obra, tudo será feito por robôs. Então hoje, por exemplo, um celular desse que você guardou no saquinho, ele é feito em 1 segundo. Ele sai da tela de um computador e o robô monta. E ele sai pronto, funcionando. Então, não vai precisar mais de mão de obra como precisava há 30 anos atrás, quando a China deu o salto por ter mão de obra barata. Perfeito. Então, essa é uma mudança brutal. A produção volta para os Estados Unidos, sim. Os imigrantes estão saindo. Não vai precisar mais de tanta mão de obra barata, porque tudo será feito por robôs. A China, já sabendo disso, no dia 1º de maio, anunciou uma renda mínima universal. Todo mundo vai ter um salário, mesmo que não esteja trabalhando. Não é auxílio-desemprego, é todo mundo. Porque a China percebeu que não vai ter trabalho para todo mundo. Por quê? Porque a mão de obra não é mais necessária, porque os robôs estão fazendo tudo. E os Estados Unidos voltam a ser centro produtivo. E os Estados Unidos têm capital para investir. Então, qual é o cenário para chegar no plano? Certo. Mais do que nunca, hoje, cada um de nós tem que ter um plano de vida. Por quê? Porque qualquer coisa que você pensar, você pode fazer. Hoje, com a inteligência artificial, você pode aprender qualquer coisa sem gastar nada. Você pode montar qualquer negócio gastando muito pouco. Basta você ter a ideia, o propósito. Foi interessante, Paulo, que você fala em inteligência artificial, e eu vejo muita gente falando em inteligência artificial através de literatura. Mas você está falando de inteligência artificial praticando ela eu tenho me esforçado estudando muito para usar. Isso, você tem se empenhado bastante nisso. Por aí exemplo, tem vários eu não apareço mais, eu uso o meu avatar no LinkedIn. Eu vi que você recentemente fez uma série, inclusive uma inovação no LinkedIn. Você fez uma série dentro do LinkedIn com o avatar de uma história 24 de ficção. Já. De ficção mais inspirada. Absolutamente real. Tudo é possível acontecer hoje que está lá. Não tem uma vírgula que você fale, isso não dá para fazer. Dá. Tudo dá para fazer. Inclusive, no último capítulo, a inteligência artificial organiza... Pessoal, bote aqui o endereço de Paulo, por favor, do LinkedIn. Agora, dele, o link. Para arrematar com o Atrás das Sombras, eu comparo no livro Atrás das Sombras o plano que o Tutankhamon teve para construir as pirâmides do Egito, mais de 3.000 anos atrás. Aquilo era absolutamente impossível e ele fez. E a pirâmide está lá. A gente não sabe como, mas aquilo está lá. E hoje a gente tem um cara com um plano que a gente também acha impossível, mas é menos impossível do que eram as pirâmides, que é
uma colônia em Marte com 1 milhão de habitantes, que é o Elon Musk. Engraçado que você sempre inovando, Paulo, sei lá, acho que há 5 anos atrás, quando o Líder Sem Cérebro foi, eu recebi isso aqui. É meu livro aqui. Aí está aqui o QR Code, a gente vai lá e baixa o livro. E ele fez também com Atrás das Sombras assim. Paulo, nós estamos chegando final ao nosso papo de esse, que daria aqui para a gente ficar até amanhã de manhã. Porque conversa tem muita aqui. E não é história, são fatos que podem ser relatados. Não são histórias, eu digo isso, eu acho que é bem diferente de quem vivenciou, não conta história, traz fatos para o aprendizado. E nós temos aqui o episódio da cera. E eu vou chamar a vinheta e depois eu vou perguntar qual é a sua cera nesse momento. Por favor, traga a vinheta da cera. Paulo, você viu a vinheta aí, não é? O ser de criar da sua cera, qual é? Hoje é a grande atenção da sociedade. Cada um tem que ser a sua marca. Criar a sua própria marca. Criar seu próprio brand, criar a sua seu marca. Personal brand. No que você é bom. Você tem que ter um sonho, parar de olhar para os lados, parar de passar o dedo feito um idiota no Instagram, olhar para você, o que você quer e correr atrás do teu sonho. Isso é criar a sua marca, o seu brand na sociedade. E você precisa ser melhor do que você mesmo foi ontem, só. Você não tem que olhar para ninguém. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Se você fizer isso todo dia, você vai chegar lá na frente. Você vai ter uma carreira no topo. Você vai ter uma carreira porque você uma carreira ou uma vida melhorou no topo, a cada dia. Perfeito. Esse é o criar. E o E de eliminar? Parar de perder tempo. Você tem a inteligência artificial hoje que faz tudo. Não, eliminar a perda de tempo. Então, você tem que eliminar a perda de tempo. Você tem a inteligência artificial que faz tudo que é braçal por você. Você tem que pensar. Eu quero eu quero fazer tal coisa. Vai na inteligência artificial, ela faz para você. Ela monta aquilo para você. Seja uma planilha, seja um budget, seja um roteiro, seja um filme, qualquer coisa. Tá assustador isso. Então a gente tem que aprender a usar para eliminar a perda de tempo e gastar o nosso tempo com o que é nobre, que é o quê? Pensar. Qual é o meu plano e correr atrás do plano. Agora nós temos o R da cera. O R, que é reduzir. O que é que você quer reduzir ou o que você sugere reduzir para quem está? Na minha idade é reduzir custo. Boa. Tem que reduzir custo e gastar só no que é importante. Você não vê nenhum rico andando com um relógio caro, com um carro caro. Não faz isso. Ele gasta com o que é importante. Agora você vê um monte de pobre endividado com roupa de grife, com sapato de grife, entendeu? Tem que acordar para isso. Perfeito. Eu não quero ser assim não, meu Deus do céu. E será que foi um recado para mim, Paulo? Não foi, mas eu não tenho carro bonito, eu não tenho relógio bonito, eu só sou bonito. Agora vamos para o A de aumentar. Aumentar a determinação, Genésio. As redes sociais sequestraram a nossa atenção. Então, eu conheço gente que fica 8, 10 horas por dia passando o dedo na tela do celular. É impossível que essa pessoa esteja aprendendo alguma coisa. Então, tem que começar a administrar esse tempo e tem que começar a usar o tempo da forma correta, com disciplina. Então, o segredo do sucesso, aliás, os americanos falam muito isso, né? É mais a determinação do que o resto. É mais você falar, eu vou ler 1 hora por dia de um livro que vai me trazer uma cultura nova. Aí você tem que ter disciplina.
Ah, mas eu não tenho tempo, vai ter que ser das 7 às 8 da manhã. Então, Eu acho que essa combinação, determinação e disciplina é o que está faltando. Faltando muito mais disciplina. Se a pessoa não tiver disciplina, não adianta ter determinação, porque não vai, vai chegar lá. É difícil. Tudo isso que a gente fala aqui, às vezes parece fácil, mas não é. Tudo é difícil. É difícil ter disciplina. É difícil ir para academia. Você é um capoeirista, você todo dia, eu sei que você treina todo dia de manhã, por isso que você tem essa forma física invejável que você tem, né? E você sabe, se você não tiver disciplina, é melhor ficar deitado, é melhor ficar lendo, entendeu? Do que ir lá para academia todo dia. Então, eu acho que a disciplina para não perder o time é decisiva para o sucesso, sobretudo nos dias de hoje, que a gente tem tudo para distrair. A gente tem tudo para se perder e para passar o dia e chegar no final do dia não ter realizado nada. E aí, um alerta é o seguinte: o que é o tempo? O que é o tempo? Você encontra uma pessoa hoje e fala assim: nossa, a última vez que eu te vi faz 10 anos, né? Ah, faz 10 anos. Uhum. Você está igualzinho. Ah, que legal. O que você fez nesses 10 anos? E se a resposta é nada? Vivia uma rotina. Quantos livros você leu nesses 10 anos novo? Ah, não deu tempo. O que você aprendeu nesses 10 anos? Nada. Mas, então, Paulo, aí eu vou... Quando você encontra com alguém depois de 10 anos e essa pessoa não mudou, é porque o tempo para essa pessoa não passou. Na verdade, ela continua 10 anos atrás. Então a gente precisa interpretar o tempo assim, sobretudo os jovens. Não pode deixar o tempo passar e jogar o tempo no lixo. Nós, na nossa idade, a gente já sabe disso, a gente aprendeu, né? Porque a gente olha para frente e tem menos tempo. Mas os jovens não veem isso. Mas isso acho que é de toda geração. Eu não me olho. Quando eu via meu pai assim, numa idade, eu vi meu pai fazer 50 anos, eu sou o caçula de 7, eu disse, poxa, é muito tempo nisso aí. Aí eu ia lhe fazer uma pergunta no seguinte: com esse mundo, nós falamos de ar, mas só para encerrar aqui, você já disse a sua cera, mas o ar da cera me trouxe aqui um insight. Com esse mundo de informação que a gente concorre com ela, e os jovens também, ele também não está tendo conhecimento, não mais através de livro, mas já através de uma coisa mais ágil? Não. Não pelo seguinte. Nós estamos encurtando o caminho dele em algumas mensagens que vai sair daqui. Deixa eu te falar, Genésio. Quando a sociedade foi se desenvolvendo, a gente imaginou que quanto mais informação, mais a gente seria inteligente. Só que 99% de tudo que você vê na internet é lixo. Então, se tudo você que você vê na internet é lixo? Não, peraí, não, eu não concordo. Se você ficar olhando para essa avalanche de informações, você vai ficar mais burro. Você precisa filtrar as informações. Pronto, ser seletivo, o que eu disse aqui. Então, precisa ensinar as pessoas a filtrar as informações. A começar, quem você segue no seu Instagram? Quem você segue no seu LinkedIn? Quem você segue no seu Facebook? Você precisa fazer esse filtro. E no YouTube também, vai no Carreira do... Se você segue o Carreira no Topo, você vai aprender alguma coisa cada vez que o Genésio fala lá os 7, 8 minutos dele. Por quê? Porque o Genésio tem um passado, o Genésio tem uma história, o Genésio sabe o que está falando, tem experiência de vida, tem experiência de carreira, e você vai aprender alguma coisa. Agora, se você seguir eu podia falar 10 nomes de você. Você vai ficar mais burro a cada dia, porque o fulano só fala besteira. Entendeu? Então, esse filtro, Genésio, nós precisamos fazer. Então, o volume de informação não resolve nosso problema, porque 90%, 95% é lixo. É lixo mesmo. Tem que aprender a filtrar o que nos faz crescer. Paulo, agora, ali naquela câmera, dê a sua mensagem final
ser livre como sempre e sendo você como sempre. Bom, em primeiro lugar, Genésio, eu agradeço imensamente o convite. Eu sabia que você ia me dar liberdade para falar à vontade. E para você eu quero dizer o seguinte: siga o Carreira no Topo, aprenda com o Genésio. Porque o Genésio sabe o que fala, ele conhece a vida corporativa, ele conhece a vida profissional, ele conhece o desenvolvimento de empresa e ele pode te ajudar a se posicionar. Eu assisto todos os seus capítulos. Eu sei, comenta. Cada um é uma lição. Então, para os jovens que prestam atenção no que você fala, eles vão deixar de cometer um monte de erros que todo mundo comete durante a carreira. Então esse é o meu recado final e agradeço imensamente o convite. Até aqui chegamos. Eu sou Genésio Lemos Couto. Eu não tenho idade. Nós temos vivência. Ó, clique, aplique ou não. Eu errei aqui, ó. Aplique, reflita e clique. Até o próximo vídeo.